TV do Profeta, uma viagem à Terra Santa através da música. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, transmissão ao vivo do debate bíblico. Programa Sala do Debate e TV do Profeta, uma parceria de amigos. Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. Aumente o volume do seu rádio, porque começa agora um dos melhores debates bíblicos jamais visto na história do rádio brasileiro. Um debate com uma linguagem objetiva, clara, que todos poderão entender. Abra sua Bíblia, porque está no ar o debate da noite. Bom, 1 Samuel capítulo 28, versículo de 1 ao versículo 25, é um texto que trata a respeito de um episódio envolvendo Samuel e a pitonisa de Endor, ou Endor. Um fato interessante, né? Porque tem havido muitas polêmicas a respeito disso. Se realmente quem apareceu aqui foi Samuel, o original, ou não, né? Então, para discorrer a respeito desse tema, estar aqui o profeta da hora, convidado há um mês atrás, a quem agora eu vos saúdo com a paz do Senhor. Shalom para todos os ouvintes. Nosso irmão Eliseu, shalom para todos os ouvintes que estão nos ouvindo na internet, o pessoal da internet, do chat que está sempre ligado, o pessoal que está ligado também na TV do Profeta que está transmitindo agora, né? O site da rádio, e os ouvintes que estão em casa também pela sintonia da rádio 95.3 Moriá FM. Deus abençoe a todos. A gente está com um assunto muito polêmico hoje também, que a gente vai discutir à luz da Bíblia, né? O que é que a gente entende desse assunto. Deus abençoe. Bom, e sem mais delongas, eu quero perguntar ao reverendo profeta da hora, né? Na realidade, eu já sei a resposta dele, e é por isso que ele está aqui, e é por isso que eu aceitei também. Profeta da hora, o senhor tem 5 minutos, meu querido, para expor o seu pensamento, o modo como você vê 1 Samuel capítulo 28. Será que houve comunicação entre Saul e Samuel ali naquele terreiro, se houve comunicação ali? O profeta dá uma remeda. Bom, o senhor já entendeu a pergunta. Será que foi Samuel mesmo que apareceu a Saul ali? O senhor tem 5 minutos. 5 minutos, contagem regressiva. Contagem regressiva. É isso aí. Eu venho defender a ideia que sim, houve ali um contato entre os vivos e os mortos, com interferência de Deus, nesse caso, a gente vai explicar depois, né? E isso não é só... lembrando aos irmãos o seguinte, o que a gente vai falar aqui não é um assunto que a gente teve ideia de falar. Isso é um assunto polêmico que é discutido nas faculdades, não é de hoje, de milhares de anos, no caso, que já faz mais de 2000 anos que Jesus veio à Terra, né? Então, esse é um assunto que é discutido em faculdades por teólogos de grandes nomes, pessoas conhecidas como Lutero, Calvino, Constantino e outros. E eu defendo a ideia de alguns, né, que são duas linhas de pensamento. Você pode, se você tiver uma Bíblia de estudo em casa, para você ver que o assunto é sério, se tiver uma Bíblia de estudo e tiver no rodapé lá, dá uma olhadinha nesse capítulo 28 de 1 Samuel, tem escrito lá. Alguns têm até dizendo as duas linhas de pensamento, tá? Então, não é um assunto que a gente escolheu para falar assim porque quis, mas é um assunto polêmico. Então, quero ler um texto aqui, só que eu estava dando uma lida na internet, né, que a gente procura alguma coisa já, e sobre o assunto alguém que concordava com o que eu vou falar, ele diz o seguinte:
estudioso do assunto, ele diz o seguinte: ao que tudo indica, os judeus do Antigo Testamento acreditavam que Samuel havia aparecido em Edom, os próprios judeus que escreveram a Bíblia, né? E conversado com o rei Saul, pois a literatura judaica do período intertestamentário, que é o período antes do Novo Testamento, né, reflete essa crença. Vejamos, por exemplo, o acréscimo de 1 Crônicas 10 e 13 recebeu no texto grego, que é original da Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, a primeira tradução, né? O versículo diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. E o acréscimo que foi colocado pelos próprios judeus é o seguinte: e Samuel, o profeta, o respondeu. Isso é um acréscimo na Septuaginta. Isso é um documento histórico, né? Septuaginta, né? Vai dizer aqui, quinta. E ainda tem um tempinho para mim, né? Outro exemplo disso é encontrado no livro de Eclesiástico, que escrito por volta do ano de 180 depois de Cristo, bem pertinho, né, da morte de Jesus, 180 anos depois, e que integra o canon da Bíblia da Igreja Católica Romana. É o livro de Eclesiástico. Também é um livro que não temos como sagrado os evangélicos, porém é um livro também histórico. Diz o seguinte: mesmo depois de sua morte, ele, Samuel, profetizou, predizendo ao rei Saul seu fim, depois da sua morte. Mesmo do sepulcro, ele levantou a sua voz numa profecia para apagar a injustiça do povo. Eclesiástico, capítulo 46, versículo 23. Aí quem tem a Bíblia Católica pode dar uma olhadinha nisso, né? Então, foi só no período interbíblico que essa linha de pensamento começou a ser modificada pelos rabinos judeus. Quem introduziu essa ideia dessa dúvida sobre essa passagem foi o cristianismo. Depois que chegou o cristianismo, começou então a aparecer a dúvida sobre quem falou ali. Mas os rabinos, ainda assim, eles dizem o seguinte: quem falou, que mesmo que não tenha sido o Samuel, poderia ter sido outro personagem morto no Antigo Testamento, ou um anjo bom, ou o próprio Deus. É a linha judaica e hebraica, que é os que escreveram a Bíblia, não tem nenhuma dúvida sobre que foi um ser que não foi demônio, mas um ser bom ou da parte de Deus, né? Como diz aqui. Então, já na era cristã, o historiador judeu Flávio Joséfo, muito conhecido, também tinha certa como a aparição de Samuel. No livro deles que ele escreveu, né, sobre isso. Flávio Joséfo é muito conhecido até dos teólogos, e ele também tinha a convicção certa da aparição de Samuel naquele caso ali, na caso da pitonisa de Edom, né? De Edom. Então, os documentos nos levam a acreditar que a ideia de que um demônio tinha se manifestado em Edom só surgiu dentro do cristianismo, por volta do 2º ou 3º século da nossa era. Então, isso é a ideia cristã. No pensamento judaico, é certo de que foi Samuel, ou um anjo, ou o próprio Deus. Bom, meus queridos irmãos, nós vimos aí a argumentação do profeta, que inclusive já tem alguma coisa do que ele falou que eu não concordo, principalmente porque ele citou livros apócrifos de Eclesiástico, que encontra-se na Bíblia Católica Romana, e não entrou no cânon sagrado justamente porque não contém a palavra de Deus na sua totalidade. Então eu já não vou, né, não corroboro com esse pensamento, até porque a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ele também, na sua argumentação, ele frisou a questão de que os judeus em si, eles acreditavam que era Samuel. Ora, existia um povo mais fantasioso do que os judeus? Me diga aí. Existia. Quando Jesus andou por cima das águas, ele pensava que era o quê? Eles pensaram logo que era um fantasma. Então veja, e olha lá, que não era qualquer um que estava ali, não era qualquer um que estava
tendo essa ideia de que era um fantasma. Eram pessoas que já tinham sido separadas, né, para o ministério apostólico e que na realidade ainda tinha essa mente, esse desdobramento a respeito do assunto. Então, se nós formos pegar do princípio de que os judeus acreditavam ser Samuel e nós passarmos a adotar esse tipo de coisa, né, para nós, de que realmente foi Samuel que apareceu ali, principalmente o profeta falou aqui no período intertestamentário. Olha, foi o período de 400 anos que Deus não falava por nada, nem por sonho, nem por profeta, nem por Urim, nem por Tumim. Então, foi um tempo, foi uma época em que houve bastante desenvolvimento de livros apócrifos. Eu tinha em mente o número desse livro, mas passavam mais de 200 livros. Que se nós fôssemos dar credibilidade aos livros apócrifos, a Bíblia não teria apenas 66 livros, ou como a Igreja Católica Romana, que tem 72 livros, mas teria mais de 300 livros a Bíblia. Isso é apenas uma refutação inicial a respeito de por que não devemos entender nessa passagem que era Samuel. Não é porque a Bíblia foi escrita por judeus, porque a Bíblia ela é prescritiva e descritiva. Tanto ela prescreve como descreve, tá certo? Então é importante entender que não devemos aceitar determinados ensinos simplesmente porque vieram de Israel, porque vieram dos judeus. O Senhor disse por várias vezes, chamando aquele povo ali de sepulcro caiado. João Batista, ele vinha pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Quem vos ensinou a fugir dos planos divinos? Quem vos ensinou? Então o povo era muito fantasioso, o povo judeu. Se tratando do texto de 1 Samuel capítulo 28, se tratando do texto, nós podemos entender que Saul, ele foi rejeitado por Deus simplesmente porque ele desobedeceu a Deus, ele foi rebelde. Deus tinha dado uma ordem para ele, dizendo que era para ele destruir os amalequitas. Tudo dos amalequitas era para ele destruir. Boi, vaca, tudo, né? Porque meu tempo está acabando aqui. Bom, e diz que ele poupou o rei Agag, que era rei dos amalequitas, e também poupou boi, vaca, cordeiro. Ele poupou o melhor da terra, como está escrito em 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 9. Aí diz a Bíblia que foi a partir daí que a rejeição de Deus veio na vida de Saul. Deus entregou Saul ao abandono. Isto é, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz a palavra. O próprio Samuel falando para Saul, dizendo: olha, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e é abominável aos olhos de Deus. Meu tempo acabou aqui, mas eu já tenho tempo de locutor. Mas vamos continuar aqui, irmãos, porque a gente eu dei um trocado aí no relógio bom agora e ninguém pode interromper o outro. Bom, estamos rindo, mas o caso é sério. Então o profeta ele vai continuar com a sua argumentação a respeito do assunto. A questão é a seguinte, irmãos. Eu acho que não tem povo com mais autoridade para falar sobre a Bíblia do que os judeus que escreveram. A linguagem é judaica, a Bíblia foi escrita por judeus, para os judeus. E o Deus que nós servimos é o Deus também dos judeus. Então, nós só temos o Evangelho nas nossas mãos, só temos a Bíblia nas nossas mãos hoje em dia, porque os judeus escreveram, guardaram nas escritas, nos pergaminhos, as coisas que aconteceram e nos trouxeram ao conhecimento.
Então a Bíblia chegou em nossas mãos e a Bíblia é uma escritura judaica, né? Então eu creio que os judeus eles têm a maior autoridade para falar sobre o assunto, porque a nossa visão, a nossa cultura é totalmente diferente da cultura judaica. Por isso as nossas interpretações bíblicas muitas vezes diferem das dos judeus devido até mesmo ao nosso modo de vida. Como eu estava falando, alguns dos grandes homens da Bíblia, teólogos e outros da histórias, né? Vou dizer só alguns nomes de pessoas aqui que crê que Samuel apareceu. Entre eles está Agostinho, que é muito conhecido dos teólogos e aqueles que estudam a Bíblia. Agostinho, né? John Wesley é um grande pregador também. Ele cria e tinha convicção de que Samuel realmente apareceu. John Wesley, Charles Hodgkin também, que era outro, e também G. Campbell Morgan. São os homens muito conhecidos da teologia que criam na aparição de Samuel ali em Saul a pitonisa. Alguns que não acreditavam que era Samuel, vou dizer o nome de uns, né, também muito conhecido: Tertuliano, Hipólito, São Jerônimo, né? O próprio Lutero e também Calvino. Para aqueles, como eu estava dizendo para o irmão Eliseu aqui, para aqueles que me chamam de calvinista, eu já estou tendo um problema com Calvino aqui, tá vendo? Calvino, ele cria que não era Samuel, que não apareceu Samuel, o próprio Lutero e Calvino também. Muitas pessoas me chamam de calvinista e eu agora estou discordando de Calvino. Eu não creio que não era Samuel, eu digo que era Samuel que apareceu. Se o espírito de Samuel, ninguém sabe, a Bíblia não relata na realidade o que foi visto, diz apenas o que aconteceu, as palavras, né? Se foi o espírito que se manifestou, se realmente foi visto Samuel, se foi usada a pitonisa para falar na boca dela, a Bíblia não relata se foi a própria pitonisa que falou aquelas palavras ou o que aconteceu no momento ali. Apenas diz que houve uma comunicação entre Samuel e Saul. Lembrando que todo mundo que estuda a Bíblia, você também, creio também que os irmãos que estudam a Bíblia, que são teólogos, sabem que no estudo da Bíblia tem que levar em conta o que está escrito no texto. O texto não deixa dúvida que estava tendo um diálogo ali entre Samuel e Saul. Não fala que um demônio que se passava ou poderia ser, mas diz diretamente: Samuel falou para Saul, Samuel respondeu, Saul respondeu a Samuel, Samuel respondeu a Saul, sempre citando o nome das pessoas. Um diálogo realmente que foi fato. Nenhum versículo do texto em questão bota em dúvida aquela comunicação ali. Do início ao final da passagem em que Samuel se comunica com Saul, Saul com Samuel, é dito que Samuel respondeu. E Samuel respondeu a Saul e falou isso, isso e isso. Então, eu não posso ignorar um texto, lembrando em conta que a gente já discutiu isso sobre a inspiração da Bíblia. Se eu nego que era Samuel, então o escritor mentiu. Então, se um escritor que escreveu o texto é inspirado por Deus, foi uma revelação de Deus, então o escritor escreveu o que aconteceu. Se ele diz que foi Samuel que respondeu a Saul, não poderia ser um demônio, porque o Espírito Santo deveria ter revelado ao escritor que era um demônio que estava falando, e ele deveria ter botado na observação o espírito que se passava por Samuel ou o demônio que se passava. Mas ali a gente não vê nenhuma atitude do demônio ali, ao contrário, a gente vê sinais da presença de Deus. Eu tenho aqui alguns argumentos que vou mostrar depois, em que nós notamos a presença de Deus naquele ambiente, no local, naquele momento. Depois a gente vai ver sobre isso, que o tempo está acabando, meu tempo aqui, né? Então eu continuo dizendo que sou contra Calvino nessa parte e continuo afirmando que foi Samuel que apareceu. Amados irmãos, eu não pude pegar desde o início, que eu tive que atender alguém ali aqui fora na rádio. Só um detalhezinho. Só um detalhe para ele se sintonizar. Eu disse no começo que ninguém tem mais autoridade para falar da Bíblia do que o próprio judeu que escreveu. A cultura deles, ele que entendia o que é que estava falando, e a nossa cultura é totalmente diferente. Então a gente não tem como entrar no pensamento deles. Isso aí é o seu pensamento a grosso modo, porque a gente sabe que se você levar em conta tudo que os judeus escreveram,
tudo fantasioso que os judeus escreveram. Isso aí seria até, digamos assim, uma aberração, porque os judeus não tinha alguém, não é? Um povo tão idólatra feito os judeus, pessoas que tinham a mente fantasiosa. Claro que não é generalizado, não é? Não é generalizado. Não é porque judeus que tudo que eles disseram eu vou ter que engolir, né? Vamos lá. Entendendo o texto. Então, irmãos, Saul, em vez de matar tudo e de todos, o que aconteceu? Ele chegou e pegou não matou o rei Agag, que era o chefe dos amalequitas, que era o rei. Não matou, pegou o melhor da terra, o bom da terra, e disse: isso aqui eu vou levar para sacrificar o Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor de tal forma que o Senhor o rejeitara. Deus o rejeitara de tal forma. E 1 Samuel capítulo 16 e versículo 14 diz que Saul ficou entregue às influências demoníacas. Sabe por quê? Porque Deus não era mais com Samuel. Não podemos tratar com Saul. Não podemos tratar deste assunto, irmão, superficialmente. Né? Não podemos. A Bíblia está dizendo: Deus não recebe glória de homem. Será que Deus não recebe glória de homem? Será que eu não posso dar glória a Deus? Então, se a gente for pegar o assunto superficialmente, nós vamos entender: Deus não recebe glória de homem mesmo, não. É preciso ler com paciência, fazer uma análise do texto lá curado. Por exemplo, em 1 Samuel 16 e 14, veja o que diz. Eu vou ler para os irmãos entender o que estamos falando. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Escute. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Saul perdeu a graça de Deus. Saul ficou entregue às coisas banais. É tanto que ele tentou matar Davi por várias vezes, né? Tentou matar Davi por várias vezes, porque soube que Deus era com Davi. E ele não queria de forma alguma que Deus fosse com Davi. Queria que Deus fosse com ele. Mas ele tinha se rebelado contra Deus a tal ponto que o Senhor o comparou como uma abominação, como pecado de feitiçaria, que Deus, em Deuteronômio 18, ele fala claramente que proíbe em qualquer hipótese, um dos seus servos consultar os mortos. Então veja porque eu não posso aceitar tudo dos judeus. Veja por quê. Porque os judeus, ele consultava os mortos. Não era todos, claro, mas em certos períodos da sua trajetória, nós percebemos que eles faziam até os seus filhos passar pelo fogo, que era condenado e abominável por Deus. Então, só para frisar aqui, 16 e 14 de 1 Samuel, está claro que Deus se retirou da vida de Saul. Agora, lemos 1 Samuel capítulo 28, versículo 15. 1 Samuel capítulo 28 e versículo 15. Diz assim: isso já Saul já consultando, falando com o suposto Samuel. Mas é interessante atentar para o que ele diz. Veja bem, 1 Samuel 28 e 15. Ele disse, a última parte do versículo: e Deus se tem desviado de mim. O próprio Saul reconhecia que Deus não era mais com ele. Quer pior coisa do que Deus ficar em silêncio com você? É terrível, você fica agoniado, Então temos que entender, temos que descer a casa do oleiro nesse sentido, para entender o psicológico de Saul. O relógio já tocou de novo, esse relógio é pau. Bom, mas concluindo que eu ainda tenho 10 segundos, que ele comeu meu tempo. Então, nós temos que entender que Saul, ele estava desviado. Mas vamos passar a palavra para o profeta, depois eu termino a análise textual.
A questão que o Eliseu levantou, a questão de que Deus rejeitou a Saul, eu tenho que afirmar, realmente é verdade. Porém, Deus rejeitou a Saul como rei de Israel. Não quer dizer que ele o rejeitou para sempre. A Bíblia não fala isso. Deus o rejeitou como rei sobre Israel. Tanto que o profeta Samuel foi ungir o novo rei. E Deus disse que Saul tinha sido rejeitado para que reinasse sobre Israel. Ele até especificou isso aí. A questão também de Deus, a Bíblia não diz que Deus o abandonou. Diz Deus o abandonou? Diz, 16 e 14. Como é que diz? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Se retirou de Saul. Não diz que Deus o abandonou. Se retirou é o quê? E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, né? A gente. Quando a gente entristece o Espírito Santo continua na gente ou ele sai? Se você peca, o Espírito Santo se entristecer quer dizer se afastar. E depois ele volta. No caso de Saul, eu não vou dizer que ele voltou, mas eu estou dizendo assim. Se fosse assim, toda vez que o Espírito Santo se entristecesse com a gente estava perdido, né? A Bíblia, nesse caso. Mas aqui o caso de Saul é mais sério. Vamos lá. Vamos mudar. A Bíblia não diz que Deus o abandonou. Diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, porque a unção de Saul estava quando ele era rei. Foi ungido pelo profeta. E o Espírito de Deus entrou agora em Davi, que seria o novo rei de Israel. Porém, e o interessante é que você lê uma parte aí que diz, porque o assunto aqui é outro, mas tem a ver, porque ele falou o assunto aqui, que vinha um espírito, Deus retirou o espírito dele de Saul e enviou um espírito da parte de Deus para o atormentado. Interessante que Deus está no controle, né? Mesmo o homem errado, a Bíblia diz que o espírito era da parte de Deus. Então Deus ainda continuava no comando das coisas, como sempre está. Então, mesmo o espírito sendo mal, atormentando a Saul, ele foi enviado pelo próprio Deus, ou da parte de Deus, né? Da parte de Deus. Não estou dizendo que porque até o inimigo ele faz a vontade de Deus, entre aspas, né? Faz a vontade de Deus no sentido de que ele só pode fazer algo se Deus o permitir. Tanto que para fazer aquilo tudo que ele fez com Jó, foi preciso ele pedir autorização. Isso não acontece só com Jó, não. Todos os fiéis, quando o inimigo vai provar numa situação daquela de Jó, ele tem que pedir autorização a Deus. Então Deus está no controle, sempre esteve e vai sempre estar. Então Saul ele foi rejeitado como profeta como rei de Israel. Portanto, a Bíblia não diz que Deus o condenou para a eternidade. A questão também que ele foi rejeitado por Deus, não é rejeitado o nomezinho, que ele diz que foi renegado por Deus porque consultou a necromante, a pitonisa. Era uma lei, um mandamento de Deus que o povo de Israel, alguns praticavam porque aprendeu com os outros povos. Por isso Deus proibiu. Deus proibiu porque estava ocorrendo. Então Deus queria que o povo consultasse a ele, e não os mortos, que não tem nada a nos dar. Porém, mesmo assim, Deus não diz que não foi Samuel. A Bíblia não diz que não foi Samuel. Ele condenou Saul por ter consultado. Porém, não diz que Samuel não falou. Não tem um texto que diga que não foi Samuel que apareceu ali. A condenação de Saul veio porque ele consultou o necromante, que Deus tinha ordenado que não consultasse a ninguém ou aos espíritos dos mortos. Porém, não diz que Saul, mesmo assim, não diz o texto que Saul não apareceu. Então você não pode provar que não foi Saul. Ela é Samuel, né? Porque nós podemos dizer que Deus, como é que diz a palavra? Condenou? O que é que foi que Deus fez com Saul? Tem um versículo que fala. Não, tem um espírito que diz que no final, porque Saul foi castigado, porque tinha consultado a necromante, lá no finalzinho já. Isso foi um dos pecados de Saul. Porém, mesmo ali, não diz que não foi Samuel. Então, o que a gente está discutindo aqui, a questão é, houve uma comunicação, foi Samuel que apareceu? Eu ainda continuo dizendo que foi Samuel que apareceu. Agora, nós vamos ver, na próxima vez que eu for falar, eu vou mostrar então quais são as evidências de que Deus estava presente naquele ambiente e que Deus fez aquilo. O próprio Samuel falou com a boca dele que tinha sido Deus que tinha feito aquilo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o tempo já está acabando, meu tempo, e o Eliseu vai continuar na sua defesa de que não era Samuel. Agora, eu não vi um texto ainda dizendo que não era, né? A sua ideia disse que não era. A Bíblia diz que era.
A Bíblia diz no texto que era Samuel. Pelo menos no texto diz que era Samuel. Claro. Agora eu quero que você faça um versículo que diga que não era Samuel, que era um demônio, alguma coisa. Não tem. Eu estou aqui para provar isso. É por isso que eu estou passo a passo mostrando para os irmãos este fato que está sendo estudado nessa noite especial, né? Eu não vou me ater a alguma refutação de que o profeta falou, porque senão eu não vou terminar o meu raciocínio aqui a respeito dessa vida, do que levou a Saul a cometer esse tipo de coisa. Bom, no caso aqui, Deus se desviou de Saul, né? Aí diz que um espírito mau da parte do Senhor os assombrava. Esse espírito mau envolve uma polêmica em torno disso, porque o Senhor, a Bíblia diz que com ele não habita o mal, né? Não habita o mal. Mas consequentemente a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, quem é que vai entrar? Deus é? Não, quem vai entrar é o diabo. Concorda? E na questão onde o profeta disse que o Espírito de Deus não se retirou totalmente de Saul, mas apenas Saul foi rejeitado como rei. Ora, um rei em Israel, ele era responsável por todos os aspectos da população, principalmente no aspecto religioso. É tanto que aquele rei que foi conhecido como o pior rei de Israel, porque ele, em vez de levar o povo à adoração a Deus, ele levou o povo a adorar deuses estranhos. Então o rei, ele era escolhido apenas no aspecto político, não. Ele era escolhido para reinar sobre tudo, principalmente no aspecto religioso. É tanto que aquele profeta, o profeta que é conhecido como profeta novo, que lá estavam oferecendo sacrifício, Jeroboão, né, filho de Nebate, estava oferecendo, levando o povo à adoração. Deus enviou o profeta novo para lhe dizer o que iria acontecer, porque ele estava levando o povo à adoração de deuses estranhos. E o próprio Elias, né, ele disse: olha, se Baal é Deus, servi. Se ele não for Deus, se Deus for Deus, servi. Por quê? Porque os israelitas estavam adorando a deuses estranhos. Então o rei, ele não era só responsável, ele não se restringia apenas em ser rei, mas existia outras coisas que englobava, né, a sua direção, digamos assim, o seu que envolveu o seu reinado ali, né? Principalmente no aspecto religioso. Então Deus não rejeitou Saul simplesmente para ser rei. Deus rejeitou em todos os aspectos. É tanto que o próprio profeta da hora, ele leu aqui no início, aqui na apostila dele, ele leu aqui que o Saul, ele foi condenado simplesmente porque consultou a feiticeira. Tá certo? Mas tudo bem. Então essa mulher, esse homem, Saul, ele ficou angustiado. Por que ele ficou angustiado? Porque os filisteus, a qualquer hora, a qualquer momento, ia começar uma guerra contra Israel. E já era de longa data. É bom ressaltar isso, que Saul, ele reinou sobre Israel 40 anos. 40 anos. E durante esse tempo quase todo, Saul reinou sem a presença de Deus. Por isso que a vida de Saul era uma vida louca. Tá certo? Era uma vida louca. Então entendamos aqui. Saul, como diz lá em 1 Samuel capítulo... estou esquecendo do capítulo agora, eu não me lembro, mas diz: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim. Urim era 2 pedras usadas pelo sumo sacerdote para descobrir a vontade de Deus em momentos difíceis. Então ali eles saberiam que nem por Tumim,
Se você que estava ouvindo pelo site não está escutando mais, é porque está havendo mesmo um problema aqui agora, tá bom? Mas vamos lá. Aí diz que Saul, o texto diz que Saul, num ato de desespero total, conversa com seus 2 criados, perguntando se não tinha uma mulher com espírito de adivinhação, de feitiçaria, para consultar o profeta Samuel, que já havia morrido. 1 Samuel, capítulo 25, abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e os sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Note bem, e faleceu Samuel. Samuel já era morto. Samuel já era morto. Escute. Agora leia Jó, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, ou à sepultura, jamais voltará a subir, nunca mais retornará à sua casa, à sua antiga habitação, e ninguém tornará mais a vê-lo. Então, Saul estava tentando falar com uma pessoa que já tinha morrido, aonde, biblicamente, está descrito que é impossível isto acontecer. Aí o que acontece? Os 2 criados disseram: eu sei onde é que tem uma pessoa que tem um espírito de feitiçaria. Em Endor, lá numa caverna, tem uma mulher. E ele foi disfarçado, claro. Ele foi disfarçado porque o próprio Saul tinha matado todos os adivinhos, todas as bruxas, todas as feiticeiras. O próprio Saul tinha matado. Agora, ele, com exceção dessa daí, né? E note bem que os criados sabiam quem era, né? Os criados sabiam onde é que ela estava, sabia quem ela era, e foram e levaram Saul para este lugar. Chegando lá, a mulher pergunta para ele: a quem é que eu faço subir? E Saul disse: fazem subir a Samuel. E essa mulher, ela começa a sua sessão. Note bem, ali não era simplesmente qualquer lugar. Ali, em outras palavras, era um terreiro de macumba. Não era outra coisa não. Ali começou uma sessão de uma mulher que tinha experiência com o diabo. Essa mulher tinha experiência total nessa área. E Saul estava lá com esta mulher, especialmente para que essa mulher trouxesse a Samuel do mundo dos mortos para falar com ele, para lhe aconselhar. A primeira coisa que nós vemos aí é uma contradição terrível desta mulher. Mas como eu já comi o meu tempo, eu vou dar para meu profeta e daqui a pouco nós voltaremos com este assunto. Aí, pronto, chegou. A questão do... Nós vamos ver algumas observações aqui que tem que ser lembrada novamente. Os irmãos que estão escutando vão prestar atenção nisso aí, certo? Algumas observações que tem que ter levado em conta. Primeiro, como eu já disse aqui, logo no começo, a inspiração dos escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, não pode ser colocada em dúvida. O escritor diz que foi Samuel que falou com Saul. A Bíblia diz no texto, o texto que está na Bíblia, não é eu que estou dizendo, nem a minha ideia, nem a de Eliseu, não. O texto diz uma comunicação entre Saul e Samuel. Se foi ou se não foi, a gente está discutindo isso aqui. Porém, o texto diz que, não bota em dúvida, diz que foi Samuel e Saul. Lê aí pra gente. Vamos ler?
Vai pegar meu tempo, vou ler o texto. Você quer que eu leia o texto? Não, mas eu vou pegar. Não. Como é que o povo vai entender superficialmente? Pegue a Bíblia em casa, o pessoal que é preguiçoso, e abre aí no 28. Não, mas não posso. Eu vou ler a passagem toda, eu vou pegar mais 5 minutos. Você vai ter mais tempo. Não, tudo bem, a gente lê. Peraí, vamos ver. Então a inspiração, nós dizemos que o escritor que escreveu a Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Então o escritor, eu estava conversando com o Eliseu aqui. O escritor disse que, e vendo a mulher, a Samuel deu um grito. O escritor fez isso. E vendo a mulher, a Samuel deu um grito. Tudo bem. O escritor deve ter escrito errado, né? Digamos, né? Aí depois diz que e viu a mulher, vendo a mulher, a Samuel gritou. Tudo bem. Digamos que não seja Samuel. Aí depois a gente vê o seguinte, como é a sua figura? Então tá, Samuel, aí deixa eu ver aqui. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí o escritor ainda está dizendo que entendendo Saul que era Samuel, né? Pode até gerar uma dúvida ainda aí. Porém, o resto do texto, ainda que o escritor também está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, começa dizendo no versículo 15: Samuel disse a Saul. Depois, então disse Samuel a Saul. Lá na frente diz, e Saul respondeu a Samuel, Samuel a Saul. Então ele deveria ter corrigido aqui, já que Saul estava entendendo que era Samuel. O escritor, sendo inspirado pelo Espírito Santo, devia ter a revelação de que não era Samuel que estava ali, mas um espírito ou alguém que se passava por ele. Então ele deveria ter dito, entendendo Saul que era Samuel, porém o espírito que falava respondeu para Saul. Porém, o escritor continua dizendo que era Samuel. Escreve o nome da pessoa, Samuel. Então não deve ser colocado em dúvida a questão da inspiração dos escritores. A questão do estudo da Bíblia tem que ser levado o que o texto diz, né? O texto diz que foi Samuel falando com Saul. Então não posso dizer que a Bíblia está errada. A Bíblia está dizendo que foi Samuel falando com Saul. E ele detalhou tudinho, né? O texto bíblico dessa passagem em questão não deixa dúvida sobre o fato ocorrido, isto é, a comunicação entre Saul, que estava vivo, com o profeta Samuel, que estava morto. Tem outros fatos sobrenaturais parecidos com esse que a Bíblia relata. São 3 casos, ou com contato ou comunicação com os mortos. O primeiro é esse que a gente está vendo hoje, que é Saul e a pitonisa, a comunicação entre Saul, que estava vivo, com Samuel, que estava morto, né? Depois a gente vê o episódio do Monte da Transfiguração. Nós vemos o Jesus se encontrando com 2 profetas ali. Elias, que foi arrebatado. Aí a gente não pode dizer que ele estava morto, porque ele foi arrebatado, né? Todo mundo vai argumentar isso, né? Mas também nós vemos Moisés, que estava morto. E outra coisa, o interessante é que Jesus conversava com eles. E não só Jesus viu, os discípulos que estavam com ele também viram. Então foi uma comunicação também entre um vivo, Jesus. Você pode dizer, mas Jesus era Deus, ele estava como homem. E os discípulos eram homens. E viram Jesus conversando com Moisés morto lá. Então isso também houve uma comunicação aí, né? E também outro muito interessante, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, os corpos de muitos santos que morreram saíram dos sepulcros e foram vistos pelos moradores de Jerusalém. Está escrito. Então não é a primeira vez que isso acontece, alguém vê um morto ou se comunicar. Porém, só tem esses 3 casos na Bíblia. Todos eles, Deus está presente. No caso de Samuel, no caso de Jesus no Monte da Transfiguração e no caso da ressurreição dos mortos, depois da ressurreição de Jesus. Então esse não é o primeiro caso. Só temos também particularidade que só foram esses 3, né? Na próxima vez eu vou falar sobre a questão agora da presença de Deus nesse fato em particular de Saul e a pitonisa. Muito bem. Tá aí, você vê aí o nosso querido profeta da hora expondo os seus conhecimentos a respeito desse assunto bíblico. E eu quero começar, concluir o meu raciocínio a respeito disso, porque a gente sabe que nem todos os que estão ouvindo agora o programa Sala de Debate, eles são profundos no assunto. São leigos. E precisa entender passo a passo do que significa isso. Por isso que eu estou fazendo questão de ler os versículos, pedir para o profeta ler também, porque a gente pode fazer esse comparativo.
Tá certo? Por exemplo, então Saul está ali diante da pitonisa de Endor. Você pode ler 1 Samuel 28 e 12. Vai nos acompanhando que eu vou dar para você todos os versículos necessários para você fazer esse comparativo. Está diante da pitonisa de Endor. E o que acontece? Ela disse: a quem eu faço subir? De Samuel. Beleza. Numa linguagem popular, né? Mas isso é gíria. Bom, então o que acontece? É que no versículo 12, a mulher dá um grito de espanto, certo? E diz que essa mulher viu a Samuel. No versículo 13, 1 Samuel 28 e 13, essa mulher já não vê mais Samuel. Essa mulher vê deuses que sobem da terra, plural, deuses. Ela não vê uma pessoa só. Ela vê deuses que sobem da terra. Isso é bem claro, a Bíblia é bem enfática nesse assunto. Versículo 14. Ela não vê mais deuses que sobem da terra. Essa mulher vê um homem envolto numa capa. Observe a contradição dessa bruxa. Observe que essa mulher, ela não teve um pulso firme de dizer o que era que estava vendo, de descrever o que era que estava vendo. Entendeu? Versículo 12, eu vou ler 1 Samuel, eu ajudo você. E ela não disse que era Samuel. Ela disse sim. Foi 1 Samuel, capítulo 28 e versículo 12. Vamos ler? Eu vou ler. Mas não foi a mulher que... Foi a mulher, sim. Eu vou ler. Não foi a mulher, foi... Deixa eu ler. Eu vou ler para o senhor ver. Olha, já não é a mulher mais. Isso é o narrador que está dizendo. Não é a mulher mais. Não foi a mulher. Mas Tá bom. Vendo, pois, a mulher a Samuel. Escute aí. Vendo, pois, a mulher a Samuel. Quem foi que viu? A mulher. Aqui está dizendo que a mulher viu. Ah, sim. O escritor está dizendo que a mulher viu. A mulher viu a Samuel. Entendeu? Então essa mulher, observe que ela entra em contradição. Você daria credibilidade a uma pessoa que entra em contradição, ouvinte? Eu pergunto para você. Você dá credibilidade a um mentiroso? O banco dá credibilidade a uma pessoa inadimplente? Claro que não tem nada a ver, mas eu quero dizer para você que aqui não tem como nós darmos credibilidade a esta mulher. Ela não tem sustentabilidade no que fala. Justamente essa mulher, né, o presbítero irmão Manuel, daqui a pouco eu vou dar uma palavrinha para ele. Ele está dizendo que a mulher não tem sustentabilidade no que fala, tá certo? Então essa mulher se contradiz. É por isso que eu estou dizendo a você que temos que fazer uma análise acurada do texto. Versículo 14 diz assim. Eu vou ler para os irmãos. Versículo 14. Entendeu Saul que era Samuel. Saul entendeu que era Samuel. E Saul não via nada. Por que Saul não via nada? Porque tem muita gente que defende que foi Samuel, diz: vocês só se prendem nesse versículo que o Senhor não via nada, que Samuel não via nada. E a gente vai se basear em quê? Citar aqui, né? Saul não via nada, ele caiu prostrado por terra. Por quê? Quando uma pessoa está sensitível, quando ela está necessitada de algo, tudo que a pessoa disse, ela acredita, pensa que é para ela. Entendeu? Principalmente se uma pessoa estiver passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, ela quer uma palavra de todo jeito do Senhor. Quando ela chega em determinado lugar, isso eu já estou trazendo para o lado espiritual nosso. Quando ela chega em determinado lugar, ou ele ou ela, que por acaso se dá uma profecia parecida com aquilo que ela está precisando, ela diz: Deus falou comigo. E olha que talvez Deus não tenha falado com ela, e é o caso da pessoa que a gente estava conversando, profeta, que se frustrou porque o marido dela não foi salvo, que o profeta se levantou e disse que Deus ia salvar o marido dela, e o marido dela morreu sem ser salvo. Então essa mulher estava sensitível, certo? Essa mulher estava sensitível a qualquer coisa que dissesse. Meu tempo acabou, mas segue aí o profeta da hora. Vamos lá então. A questão eu não vejo contradição na mulher, mas no sentido de que as coisas espirituais é meio complicado para entender, né? A mulher não tinha tido uma experiência tão grande como aquela.
ela não estava no controle da situação, mas Deus estava, colocando ela na situação difícil, porque quando ela fazia os rituais dela, provavelmente ela controlava a situação e dizia o que ela queria. Porém, ali ela estava vendo a visão de que ela ficou espantada, coisa que nunca tinha visto. E não era uma visão só não, era deuses. Essa questão é detalhes. Era muitos. Detalhes, a gente não pode dizer nem quem era. Então não pode prender. Posso dizer, não pode prender a questão do versículo isolado. Você está pegando esse versículo para quer fazer sua pregação em cima desse versículo só porque era Deus? Não é uma pregação, é um ensino. A questão da capa vejo como é? Poxa, você vejo. Não estudou não essa passagem não? Peraí, não, mas como é que ela fala? Deixa eu ver aqui. Vejo. Como é a sua figura? Ela disse: vejo subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Irmãos, todo mundo sabe que a maioria dos profetas era ancião. Era as características de Samuel, como de todo profeta. Ancião. Todo profeta tinha barba também, que era desonra tirar a barba. E todo profeta tinha uma capa. Elias tinha uma capa, e vários profetas tinham capa que fazia até milagres. Então, eram as características do profeta Samuel, tanto que, entendendo Saul, que era realmente o profeta Samuel que estava ali. Essa palavra entendendo não deixa dúvida, que muita gente coloca como dúvida. Entendendo, foi ele que entendeu, não. Quando a Bíblia fala entendendo, é que a pessoa chegou a pleno conhecimento do assunto que está sendo falado. Quando Jesus disse assim, alguém perguntou a Jesus: Senhor, mas antes, a tua palavra diz que antes que o Senhor venha, tem que vir Elias. Jesus disse: na realidade, Elias já veio, mas vocês não perceberam. E os discípulos, entendendo os discípulos, que ele falava de João Batista. E João Batista era o Elias que havia de vir. Jesus já tinha afirmado isso. Então eles entenderam a linguagem que Jesus estava falando, entenderam que ele falava de João Batista, que seria o Elias que havia de vir preparar o caminho do Senhor. Então, esse entendendo quer dizer plena convicção, com a consciência do que está sendo falado. Entendimento, pleno entendimento, né? Vamos falar sobre os sinais da presença de Deus, que eu afirmo que seria Samuel. Deus estava no negócio, no controle ali. Por quê? Porque aquela mulher estava na situação que se ela fosse descoberta como uma feiticeira, ela ia ser morta pelo rei, porque o rei já tinha mandado matar todos os feiticeiros. Saul estava ali disfarçado. Se fosse o diabo não ia revelar a ela que era Saul, porque ele queria que ela morresse. Então jamais o diabo ia dizer para ela que era Saul que estava na frente dela ali. Ele não ia fazer um negócio desse. O diabo quer ver a destruição. Então, o primeiro sinal de que Deus estava no controle daquele negócio é que a verdade veio à tona. Quando Deus aparece em qualquer lugar, sempre a verdade vem à tona. E vendo, 1 Samuel 28:12 diz assim: vendo, pois, a mulher a Samuel. Lembrando isso aqui, que é o escritor que está dizendo que a mulher viu a Samuel, viu? Vendo, pois, o escritor está dizendo o que ele presenciou, né? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul: veja só a revelação da verdade agora. Ela não sabia que era o próprio Saul que estava diante dela, estava disfarçado. Falou a Saul: pois tu mesmo és Saul. Quem foi que revelou isso? Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. O diabo ia fazer isso? O diabo ia querer que ela morresse, que Saul matasse. Então, a verdade veio à tona. Isso é o primeiro sinal da presença de Deus. Segundo sinal é que as palavras que foi dita por Samuel, ali, em 1 Samuel 28:16 ao 18, repete as mesmas palavras que Samuel falou em vida. Deus não mudou. E ali não tem mentira nenhuma. Tudo que Samuel falou em vida foi falado ali, repetido de novo. Então, não teve nada de acréscimo. Não teve nenhuma novidade, vamos dizer. Não teve novidade, não. Não teve nem novidade. Isso aí Saul já sabia. Tudo bem. Aí vem 1 Samuel 28:18. O próprio Samuel diz ali, o Espírito, né, quem apareceu ali, diz que foi o Senhor que tinha feito isto. Pode ver o finalzinho do versículo. Por isso te chamei. Eita, peraí, deixa eu ver aqui, 28:18. Não vai dar tempo não, vai terminar, né? Tomara que não dê. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Te fez hoje isto. Duas coisas podem ser interpretadas aí. Te fez hoje de estar na situação que você está, e também de fazer com que eu viesse aqui para lhe dar essa resposta, certo? Vai dar tempo de eu falar as duas não, né? Não. É tu, né? É eu. Pronto, vai, Eliseu, depois eu falo mais duas. Bom, irmãos, aí você vê que o profeta, ele
ele falou de várias coisas e eu vou me apressar, que as horas já são 21 e 27. Bom, não vai dar tempo. Que eu ainda quero falar da transfiguração, que ele falou que ali não tem nada de invocação, de médium nenhum, ali não tem nada. Jesus deixou claro, não, ali não tem ninguém morto ali. Ali não tem ninguém morto, mas eu vou falar. Claro, eu estou aqui para isso, para provar. Bom, e acontece que Saul entendeu que era Samuel, caiu em terra e segundo as pessoas que estavam ali, né, era verdadeiramente Samuel. Vale a pena entender que se Deus não havia dado resposta a Saul pelos meios lícitos, por que iria dar uma resposta por um meio ilícito contrário àquilo que ele mesmo tinha ordenado? Me diga aí. Sabendo, diz a Bíblia, que o nosso Deus não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: e que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus não tinha falado por vários meios, não ia falar a respeito de um centro de macumba para Saul. E sem contar que esse espírito, enquanto estava falando do passado de Saul, ele acertou. Depois que começou a falar do futuro, ele errou, porque com certeza não era Deus, tá bom? E não era Samuel, porque diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, que tudo que Samuel falava acontecia, porque era homem, ele era um homem de Deus. Então vamos entender que seria incoerente crer que Deus respondeu a Saul ali naquele terreiro, enquanto Saul buscou os meios lícitos e Deus não lhe respondeu. Qual é o meio lícito para você? É buscar na igreja, não é? Vá na igreja buscar a Deus, você vai encontrá-lo lá, ou em qualquer outro lugar, como Jesus dá o endereço, entra no teu quarto, fala com ele em secreto, você vai encontrar ele lá, tá certo? Agora imagine, Deus não fala contigo na igreja, Deus não fala contigo no monte, Deus não fala contigo através do teu pastor, do teu presbítero, dos profetas, nem Deus te revela nada, nem por sonho, nem por nada, aí tu vai para uma mesa de candomblé, Deus fala contigo lá. Como é que tu pode acreditar numa coisa dessa? Me diz aí. Meu amigo, é complicado. É complicado. Vamos continuar entendendo. Então, esse assunto que eu estou falando aqui só nos mostra que aquele episódio era simplesmente uma fachada fantasiosa, certo? Uma fachada fantasiosa. Eu vou explicar o porquê. A mulher primeiro diz que vê deuses que sobe da terra. Ela não vê um ser só, ela vê deuses. Se está no plural, deuses. Por que isolado? Me diga. Não, mas eu vou falar. Porque em nenhum lugar da Bíblia a gente vê o próprio Samuel sendo chamado de Deus. Qual é o lugar da Bíblia? Samuel de Deus. Em nenhum lugar. Ele era um homem de Deus, era um profeta do Senhor. Então a mulher chama esse Samuel aqui, se foi ele, de Deus. E o apóstolo Paulo nos mostra que o povo de Corinto, eles sacrificavam aos deuses, e o próprio Paulo, ele esclarece para a gente que eles não estavam sacrificando aquele que estava vendo. Ele estava sacrificando a quem? Aos demônios. E na visão do povo de Corinto, daquele povo que sacrificava a Apolo, a deusa Diana, que sacrificava aquele povo ali, pensava que o sacrifício dele estava indo para aquele deus de pedra, para a deusa Diana. Mas o apóstolo Paulo, ele esclarece aqui, ele diz: vocês estão oferecendo isso aos demônios. É a mesma coisa que aconteceu lá. Todo mundo pensa que é Samuel, quer dizer, pelo menos uma minoria. Todo mundo pensa que é Samuel que apareceu lá, porque era deuses que subia da terra. E não era Samuel. Quem era? Um demônio. Eu posso afirmar categoricamente que aquilo ali era um falso espírito. Bom, a Bíblia não diz como você está querendo que diga,
Mas tem muita coisa na Bíblia que nós temos que ter uma mente sadia e interpretada. Você pode falar agora. Então esse texto não foi inspirado, né? É o único texto da Bíblia que não foi inspirado. Então. O autor foi inspirado. Não. Agora eu vou explicar o porquê você está se complicando aí. Porque quem foi que escreveu esse livro? Não, mas agora é minha vez. Tá bom. Justamente. Mas você me dá essa resposta. Não, quem foi que escreveu esse texto? Quem foi que escreveu esse texto? Quem narrou esse texto em 1 Samuel capítulo 28? Quem escreveu esse texto eu não sei, porque não foi Samuel, não. Então veja aí. O escritor está contando a história. Quem foi que escreveu o texto? Foi Samuel? Quem escreveu não foi Samuel. Então pronto. Então, foi o escritor. O escritor inspirado. Não interessa quem foi. O escritor inspirado, inspirado por Deus. Mas eu vou explicar no meu tempo. Ou foi ou não foi. Se não foi inspirado, então eu não posso olhar. O autor é inspirado por Deus. Então o que escreveu agora, não foi. na visão do observador, e principalmente o observador é incrédulo. É importante ressaltar isso. O escritor era incrédulo? O escritor não. O observador. Na visão de quem estava lá. Quem estava lá quando ocorreu esse fato? Quem foi que estava? Tudo bem. Quem foi que estava? Foi ele, os dois servos incrédulos de Saul. Incrédulo, não sei. Eu não sei se foi incrédulo. Incrédulo que ele já sabia onde era que tinha a feiticeira. Mas isso aí, tu também não sabe onde é que tem o terreiro de Macumba, não? Eu sei não. E eu sou sabe taxista, não sei não. Eu tenho que encontrar eu te dar o endereço de um lá. Eu não vou não, mas eu sei onde é que tem um. Eu vou te dizer para tu ficar sabendo. Eu nem me interesso por isso. Aí a partir de hoje tu vai ficar sabendo. Eu nem me interesso. Mas tu não vai ser incrédulo por causa disso não, né? Mas tudo bem. Na Bíblia diz que pelo fruto se conhece o quê? Então, o caso de Saul ser rejeitado então, não quer dizer que Deus rejeitou. Se tu conhece um cara, uma pessoa que está lá no prostíbulo, esse cara é o quê? Ele é o quê? Um adulto, um prostituto? Ele agora, não é? Daqui a 5 minutos Jesus pode fazer a obra. Mas aí Jesus não fez a obra não, na vida desse daí não. Tem escrito aí que isso que ele não fez. Não morreu na impiedade. Eliseu. Morreu no seu pecado. Você não pode provar na Bíblia, então não afirma. Não é. Que pode provar. Isso aí é a ideia da gente, né? A ideia da gente é a ideia bíblica. Se uma pessoa morre sem aceitar Jesus, que a gente viu, ela está condenada. Mas eu posso dizer que ela está condenada? Não posso. Quem condena é Deus. Ninguém condena, então, mas a Bíblia diz que aquele olhos, você só salvo. crê Quem naquilo... não crê já está condenado. A Bíblia diz que todos quando morrer no seu pecado e delito está condenado. Porém, quem sabe se ele se arrependeu? Mas vamos continuar para a gente não perder o foco. Então eu vi que ele não falou, mas ele não falou para mim, mas ele falou para Deus. E aí, como é que fica? Sim, mais um sinal da presença de Deus nesse fato. Aí vai entrar a polêmica. Claro. Samuel revelou o dia da morte de Davi, de Saul e seus filhos. E eu já provo que ele morreu 5 dias depois. Então, o diabo sabe... Calma, o tempo é meu. Me desculpe. Samuel, o diabo pode saber o dia da morte da pessoa. Se o diabo sabe o dia da morte da pessoa e até com quem vai morrer com ele, então o diabo está muito poderoso. Ou Deus deu um pouquinho mais de poder a ele. Porque só quem sabe o dia da morte de alguém é Deus. Então, se foi revelado que ele ia morrer no dia seguinte e seus filhos com ele, ainda deu esse detalhe. Então, a presença de Deus está no lugar, certo? E não morreu todos os filhos. Então, mas não está falando todos, não. Ele falou tu e teus filhos. Deus é generalizado. Deus, não. Você generalizou. Pode continuar. Já está botando a palavra que não tem na Bíblia. Diz seus filhos. E eu ainda mostro que a Bíblia diz toda a sua casa. E piorou mais ainda. Aí tudo bem. Não foi a casa toda, não. Mas a Bíblia diz toda a sua casa. Samuel, então, são 4 pontos que Deus está nesse negócio. Primeiro, quando ela viu a Samuel, ou a presença de alguma coisa ali, né? Divina, que eu digo, foi revelado a ela a verdade, que o rei estava disfarçado na sua presença. O diabo não ia fazer isso, que ela ia morrer. O diabo queria que ela morresse. O diabo não iria dizer a verdade para Saul. Ele iria mandar Saul ir para a guerra para morrer também, que ele não ia dizer que ele ia morrer na guerra. Ele ia dizer que você vai ser vitorioso. Você vai ter vitorioso. Pode ir, que Deus está com você. O diabo ia mentir. Porém, Samuel falou a verdade para ele. Você vai e vai morrer. E você e seus filhos. E todo Israel será entregue na mão dos filisteus. Entregue na mão dos filisteus, como também o próprio Saul. Ser entregue não quer dizer ser levado. Porém, ser destruído pelos filisteus. Então, ser entregue é isso. Então, tem a verdade que veio à tona. Samuel repetiu as mesmas palavras, não inventou nada.
Samuel disse que foi Deus que tinha feito numa das suas palavras, e também revelou o dia da morte do próprio Saul e de seus filhos junto com ele. Então são sinais que a gente vê coisas que se cumpriram, que foi, eu posso dizer que tem a presença de Deus nisso aí. Eliseu está com o tempo dele. Amados irmãos, o profeta estava falando ali da presença de Deus no centro de Macumba, e ele diz que realmente aconteceu, né? E eu vou provar que não aconteceu, tá certo? Que pena que o nosso tempo já está indo embora, né? Já está indo embora porque não vai dar tempo. Eu queria falar a respeito também do Monte da Transfiguração, dessas coisas aí que é muito bom pra gente, né? E também falar dos mortos que ressuscitou, que ele falou aqui. Mas vamos se ater à sequência dos fatos. Por exemplo, essa mulher, ela diz que vê deuses que sobem da terra. Esses deuses que sobem... Ainda está nesse... Sim, não, claro. Você prendeu aí? Não. Isolado, é? Não é isolado, não. Tem outros textos. Ela vê deuses que sobem da terra. Há uma contradição aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o Espírito volta para Deus que o deu. Se era deuses que estava subindo da terra, então não era Samuel, porque Samuel era homem justo, santo, e ele deveria vir de cima e não de baixo. Eu tenho aqui 10 versículos que mostram, comprovando isso. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, tá certo? Eu vou correr aqui porque não vai dar tempo, mas eu já adianto para vocês aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 2, 22, versículo 11 e 15, 2 Reis capítulo 2, versículo 11, Isaías 6, 1 a 2, também Lucas capítulo 2, 13 e 14, também você pode ler em Mateus 3, 16 e 17, certo? Então você lê aí na sua Bíblia, porque não vai dar tempo a gente continuar discorrendo a respeito deste assunto, né? Bom, Apocalipse 22 e 15, o irmão quer ler aqui. Irmão. Na verdade, queridos irmãos, eu sou o profeta, né, eu sou o irmão Manuel, o presbítero, né? Na verdade, eu estou assistindo aqui os colegas, amigos, eu estou assistindo, e então eu realmente fico analisando. Eu olhei vários trechos aqui da Bíblia, inclusive aqui Apocalipse 22, versículo 15, realmente ele não dá, né, realmente nenhuma base fundamentada de que Deus, na verdade, o profeta, é o ponto de vista do profeta, né? Cheguei na metade. E a gente não vê nenhuma base que nos dê realmente essa afirmativa, porque a palavra de Deus, como o irmão bem falou, Deus, na verdade, não se contradiz no que diz. Nosso Deus, na verdade, a palavra dele, ela é soberana, né? E ela diz o seguinte aqui, diz aqui, aqui em Apocalipse, o último capítulo 22, é aqui: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas. Então, nessa parte aqui, quando ele diz que ficarão de fora os feiticeiros, entendeu? Então ele está dizendo que, na verdade, ele não tem nenhum pacto com feitiçaria. Eu, durante a minha vida, eu não vi nenhuma pessoa que leu a Bíblia falar que Deus falou no centro de macumba. Eu agora mesmo, lá na Cadanha, eu tenho um caminhão lá, e eu vi um camarada que ele tem um centro de macumba lá no alto da colina, o nome dele é Josivaldo. E ele disse a mim, irmão, ele disse a mim de maneira categórica. Eu disse aí, quem é que fala lá? Ele disse que eram os demônios. Ele falou até com alguns locutores de rádio famosos que tem por aí, eu não quero dizer por questão de ética, que vão lá e consulta com ele. E eu disse a ele: Josivaldo, mas você sabe que o meu Deus, ele tem poder acima do seu Deus. Ele disse: sei. O senhor sabe que, se na verdade eu for lá e o senhor Deus não baixa no seu terreiro. Ele disse: sei também. Então isso é provado, irmão, de maneira, na verdade, evidenciada.
E a Bíblia nos afirma que, na verdade, de maneira alguma, era Deus que, na verdade, estava ali entre Saul, a feiticeira, e aquela aparência que apareceu ali. De maneira alguma. A Bíblia não dá nenhum respaldo para que a gente se fundamente nisso aqui. Vou passar para o irmão Eliseu. Obrigado, irmão. Bom, aí você percebe que essa mulher, ela falou coisas, né? O suposto Samuel, digamos assim, ele falou coisas que não aconteceram. E uma das coisas que não aconteceu, que o profeta disse que aconteceu, eu vou dar aqui a oportunidade para o profeta. Num próximo bloco eu termino de concluir meu raciocínio. Vou falar. Nosso irmão Manuel deu a opinião dele, tem que respeitar a opinião dele, que também é a opinião da maioria, né? Eu continuo com a minha ideia de que foi Samuel que apareceu, que Deus estava no negócio. A questão de subir dos mortos, que o nosso irmão Eliseu falou, o mundo dos mortos, na tradição judaica, ou na língua judaica, quando se fala o Seol, que é a sepultura, né, o inferno, sepultura, Seol, inferno, a mesma coisa, se encontrava o seio de Abraão, que a gente sabe muito bem, e o Hades, que era o lugar de tormento. São lugares inferiores, por isso subir. Toda pessoa que morre pelo judaísmo, ela vai para a terra. E o mundo dos mortos, na opinião dele, naquele tempo também, a visão deles era um mundo inferior no centro da terra. Então, claro que o ser que viesse dos mortos teria que subir, porque o seu corpo estava debaixo, na terra, foi enterrado no sepulcro, então não poderia descer, subir. Depois da morte de Cristo foi que o seio de Abraão foi transferido para o lugar em cima. Lembrando que, mas aí diz assim, mas a visão de Jesus de Lázaro rico não estava em cima, porque na divisão, no mundo inferior tinha uma parte superior onde ficavam as pessoas que fizeram bem, e a parte inferior já era outra divisão dentro do céu daqueles que fizeram mal, que ficavam em tormento. E Jesus disse que Abraão disse, ninguém pode passar daqui para ali, de lá para cá, naquele mundo ali. Não falou no sentido de vir a esse mundo, mas tudo bem. Vamos falar o seguinte, que ninguém está dizendo que a consulta aos mortos aqui é permitida. Deus proíbe permanentemente que consulte os mortos. É proibição de Deus. Isso não impede que Deus haja como quer, onde quer e como quer. Ele faz o que quer, onde quer e como quer. Deus não está submisso às ordens nem mandamentos. Ao homem é proibido consultar os mortos. Os mortos não falam com os homens. Porém, se Deus quiser, Deus traz alguém dos mortos e fala. No caso de Samuel, Deus fez aquilo para provar a Saul a fidelidade da sua palavra. Não adiantaria Saul correr para onde fosse, todos teriam que dizer a palavra que o próprio Samuel falou quando era vivo ainda. E ele confirmou de novo. Mesmo o diabo, se fosse consultado por Saul, o diabo ia dizer, o homem lá de cima não já disse a você que você está derrotado? Não tem como mudar a palavra de Deus. Deus mostrou a Saul ali que a sua fidelidade, que a sua palavra, ela continua de pé, mesmo depois de morto. Samuel repetiu as mesmas palavras. Realmente, Saul e seus filhos morreram no dia seguinte. Não vai dar para a gente falar sobre isso, que o estudo é um pouco complicado. Então, aí pode dizer, e Deus, por que Deus fez, que Deus vai operar no lugar desse, né? Aí é a mesma coisa de perguntar, por que é que Deus permite que há tanto mal no mundo? Por que é que Deus não destrui o inimigo? Por que é que Deus deixa o diabo fazer o que quer? Entre aspas, né? Fazer tanta miséria no mundo. Ele pode parar? Pode. Por que ele não para? Ele não responde essa pergunta. Ele não responde porque enviou Samuel a falar com Saul ali. Por que permitiu isso? E o próprio Jesus falou com Moisés no Monte da Transfiguração, conversou. Moisés estava morto. Aí alguém pode dizer, não, mas o anjo não brigou contra a briga ali foi pelo corpo de Moisés. Mas a Bíblia diz, Moisés morreu. O próprio Deus da sua boca fala que Moisés está morto. Primeiro Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Veja na sua Bíblia aí, Deus dizendo, eis que Moisés, meu servo, é morto. Para Josué, e você vai assumir. Deus falando e dizendo, Moisés está morto. Ninguém pode dizer que Moisés não morreu. Moisés está morto.
Ninguém sabe onde é a sepultura, que o próprio Deus o enterrou. Porém, Moisés está morto. E diz até a Bíblia quantos anos ele morreu e onde foi que foi enterrado. Só não diz o local da sua sepultura. E o seu corpo tinha uma luta entre Gabriel, né, se eu não me engano é Miguel, com o diabo sobre o corpo de Moisés. O corpo de Moisés. Porém, ele estava morto. Então, Jesus conversou com o morto. Conversou. A Bíblia diz que eles falavam um com o outro. Então, Deus permitiu que Moisés viesse até onde estava Jesus, juntamente com Elias, e falasse com ele, e os seus discípulos viram, e também permitiu que Samuel viesse. Porém, a consulta dos mortos, a cultura de necromante, espiritismo como é que são? Proibido por Deus. Não interessa se Deus fez essa ocasião em particular, porém é proibido a qualquer pessoa, e Deus condenará quem fizer. Agora eu não posso criticar porque é que Deus fez, eu não posso questionar por que Deus fez assim. Isso não é problema meu. É Deus que fez e Ele é Deus, pode fazer. Quem sou eu para questionar Ele sobre isso? Amém. Esse Deus, o profeta, é um Deus contraditório. Eu não creio nele. Eu não creio nele. Não, a Bíblia não está errada. A sua interpretação está errada. A Bíblia está escrito, mas você está interpretando errado. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer a você. Primeiro, o que esse suposto Samuel falou não aconteceu. E eu vou dar uma carreira aqui para ver se consigo mostrar para vocês. Ele disse: amanhã tu estarás comigo. Samuel morreu 5 dias depois. Saul morreu 5 dias depois. Mas vale a pena ressaltar aqui também, quando ele disse aqui: tu estarás comigo. Saul era ímpio, não poderia estar no mesmo lugar que o justo Samuel, né? Não poderia estar no mesmo lugar. Então, o profeta falou nessa questão da tradição judaica. Eu não vou para tradição judaica. Eu vou pela palavra de Deus, e está onde tudo está inserido no cânon sagrado. Então eu não posso acreditar em tradições. A tradição que existir, ela tem que estar na Bíblia. Então a Bíblia diz que Lázaro, o rico, erguendo os olhos, então ele ergueu, ele estava em cima, eles não estavam embaixo, tá bom? Não se pode dizer com quantos metros, nem com 1 quilômetro, nem com 2. Sabe que ele ergueu. Como foi isso que aconteceu? Eu não sei. Então, mas mostra sempre ele em cima e não embaixo. Continuando, ele disse: teus filhos, tu e teus filhos estará comigo. Profeta, ele não foi todos, não. Tu e teus filhos, o profeta aqui, ele frisou antes que esse teus não é todos. Esse teus, na linguagem dele, quer dizer alguns. Agora eu lhe pergunto, se Deus quisesse dizer todos, como era que ele deveria dizer? Todos e todos teus filhos. Tá entendendo? Então, teus filhos aqui quer dizer todos. Por isso que eu trouxe meu dicionário, estava lá 2 dicionários de hebraico e de grego, que o nosso irmão, eu não pude trazer para mostrar justamente isso para você. Porque teus, a Bíblia diz que quando, por exemplo, o Senhor intimava os filhos, o chefe de família, ele dizia o seguinte: olha, isso tu ensinarás a teus filhos, andando pelo caminho, assentado na tua mesa. Então, teus não eram alguns. Teus era todos os filhos. Agora, se eu digo que o teus aqui é alguns filhos, não quer dizer todos, então eu estou importando um sentido estranho ao texto. Ou seja, eu estou querendo que o texto prove de todas as formas que eu estou certo em dizer que era Samuel que estava ali na mesa de macumba. Então, deixa eu dizer para você. Não existia o quê? Bom, feitiçaria existia? Feitiçaria? Pronto, então foi na mesa de feitiçaria. Pronto, sinônimo. Então, vamos lá. Macumba é um termo mais popular, mas quer dizer feitiçaria. Bom,
é tão pesado que o profeta nem quer que eu fale nesse assunto de macumba, ele não quer. Ele concorda que Samuel, ele está dizendo que a Bíblia fala em feitiçaria. Feitiçaria não é macumba não, irmão? Não. Então tá bom, eu não vou perder meu tempo aqui. Eu não vou perder meu tempo aqui me amarrando disso aqui, né? Bom. O senhor sabe que é catulagem? Bom, vamos entender, vamos continuar que eu vou falar em rápido tempo aqui, só tenho 9 minutos. Não, mas é porque eu só tenho 4 minutos e para encerrar o programa tem mais 4 minutos. Bom, não aconteceu, tu e teus filhos, a Bíblia diz que só 3 filhos de Saul morreram, que foi justamente Jonathan, Abinadab e Malquezua, que morreu. Isso está escrito em 2 Samuel 31, 8 a 10 e 21, versículo 8. Ainda teve um filho de Saul que reinou por 5 anos. Então não morreram todos. Então esse Samuel era muito fraco, porque o que ele falou não se cumpriu. Deus trouxe ele do mundo dos mortos. Primeiro, ele não anunciou nada de novo. Saul queria uma resposta que era nova, não tinha. Uma resposta nova, não tinha. Outra coisa, esse Samuel que estava lá que apareceu ali com a necromante, ele primeiro, se ele foi trazido por Deus, ele disse logo inicialmente: por que tu me inquietaste? Ora, o Samuel que nós conhecemos da Bíblia era um homem que fazia a obra de Deus com a vontade. Mas ele disse assim: eu peguei estudando a palavra de Deus. E isso está correto, porque em 3:19 diz o seguinte. Isso já tinha profetizado para o cara que estivesse alegre, né? Não, estou falando de Samuel. Então, eu queria ver mais rindo para Saul, né? Não, eu não vou perder mais o meu tempo aqui com o profeta, porque eu preciso concluir meu raciocínio aqui. Bom, nesse caso aqui, esse Samuel que apareceu, ele veio insatisfeito. Oxe, por que tu me inquietaste? Peraí, que negócio é esse? Deus é soberano e o cara trai o cara para vir profetizar, dar a última profecia, e ele ainda fica cheio de direito. Mal satisfeito. Só tem uma conclusão a tirar: não era Samuel. Não era Samuel. Agora vamos continuar para a profecia desse suposto Samuel. Ele disse: amanhã os filhos Saul e seus filhos, eu vou dar para você ler, porque não vai dar tempo não. 1 Samuel 29, 10 e 11. 1 Samuel 29, 10 e 11 vai mostrar quantos dias ele passou para morrer, tá bom? E então vou deixar aqui, deixa eu ver aqui. E 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 e 1 Samuel 30 e 17 vai mostrar que o Saul e seus filhos morreram cerca de 5 dias depois, embora que os grandes exegetas da Bíblia, eles acreditam que foi 19 dias depois, 18 dias depois. Eu não acredito, porque o que eu encontrei biblicamente foi isso. Então eu quero saber também, aprender como é que ele faz essa soma, esse cálculo, né? Outra coisa, o suposto Samuel, ele disse o seguinte: que Israel seria entregue na mão dos filisteus, e Saul também vinha morrer pela mão dos filisteus. Saul não morreu pela mão dos filisteus. Ser entregue, não falou que é morrer. Saul ser entregue é o quê? Que morreu 30 mil de Israel. Morreram 30 mil. Ser entregue é o quê? Ele não morreu na batalha ou não morreu? Saul morreu na batalha? Não. Pelo amor de Deus. Ele morreu. Saul se suicidou. Ora, se Deus. Saul, viu, irmão Manuel? Saul. Por quê? Desespero, com certeza, mas você que crê na predestinação, você sabe que depois que Deus determina, não tem como mais. Então, se Deus tinha determinado que Saul ia morrer pela mão dos filisteus, tinha que morrer. Entregue aos filisteus, não quer morrer pela mão dos filisteus. E entregue quer dizer o que, profeta? Perder a batalha, ser entregue é perder a batalha. Morreu. Tá bom. Vamos, você pode ler. Agora você vê aqui que ele falou aqui da transfiguração.
De Cristo. Não vai dar tempo, eu ia falar mais aqui, detalhar aqui. Moisés morreu ou não morreu? Totalmente antagônica, viu? Hã? Totalmente antagônica. Moisés morreu ou não E morreu? ali, na verdade, tinha 3 homens de Deus. Moisés morreu, sim. 3 homens de Deus. Então, o que é que tem mais valor? Quem é que tem mais poder? Quem é que tem mais autoridade? 3 homens de Deus ou uma categoria? 3:19. Mateus. Então, a questão não é isso. A questão é que Moisés apareceu. Mateus 17:9. Vamos lá. Escuta. É homem de Deus. Eu só tenho 2 minutos aqui. Eita, o debate aqui tá pegando fogo, vamos. Foi uma comunicação entre Meu Jesus. 17:9. o problema é esse aqui. Nem quer saber se foi o homem de Deus, não. Mateus 17:9. Espera aí, viu? Um pouquinho, Ronel. Mateus 17:9. Veja só o que é que ele disse que ali teve um fato que pode-se dizer que Moisés veio do mundo dos mortos, né? Essas coisas, para dar a base de que Deus trai quem Ele quer do mundo dos mortos. Não é isso? Mateus 17:9. Monte da Transfiguração, que foi real. 17:9 diz assim: e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. O que os discípulos viram ali não foi algo literal. O que os discípulos viram ali foi uma visão. Uma visão não quer dizer que a pessoa esteja lá. Por exemplo, aquele caso de Ananias. Ananias, que ele viu Ananias que ele viu como é, rapaz? A Paulo, né? Que veio aquela visão e o Senhor mostrando a Paulo ali. Paulo estava dormindo em outro lugar e Paulo também sonhou aquilo. Ora, foi uma visão, a visão do varão da Macedônia, né? Que ele disse assim, que apareceu um varão da Macedônia e Paulo logo deduziu que o Senhor queria que ele fosse para aquela região e chegou lá. Ele passou 1 ano e 6 meses. Paulo passou lá 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus ali, porque o Senhor tinha dito que ele tinha muitas almas ali. Então, uma visão é diferente de uma literalidade. Uma visão é diferente, certo? Então, o que o povo viu ali... Eita, só tenho 30 segundos. Então, o que o povo viu ali, meus amados irmãos, não foi Moisés do mundo dos mortos, foi uma visão dos discípulos. Logo, você observa que quando o apóstolo Pedro começa a falar, a visão some. Não teve comunicação de Moisés e os discípulos, teve comunicação de Moisés, Elias, com Jesus transfigurado. É bem diferente. Ali não teve ninguém invocando, ali não teve, né? Mas tudo bem, vamos atender esse ouvinte aqui. Alô, ouvinte? Alô, irmão. Com quem eu falo? Rápido. Irmão Jorge Alexandre. Irmão já, tudo bem? Pai do Senhor. Meu querido, olha, a visão que Paulo viu na Macedônia, eu pesquisei, corri para todos os lados e vários pastores da nossa igreja no Centro Central confirmaram comigo. O homem que ele viu ali foi o carcereiro. Sim. Aquela visão da Macedônia foi o carcereiro que ele se encontrou com ele. Sim. Conclusão? Não resta dúvida, foi o carcereiro. Mas foi uma visão, não foi? Isso, ele viu na visão um homem dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. É isso. Era até literal? Então Paulo não tinha se encontrado com ele. Precisou um evento que ele se encontra, ver aquela menina com espírito de adivinhação. Ocorreu aquele evento para ele ir para um subsolo de um presídio. Veja o encontro dele com o homem da Macedônia. Perfeito. Amém? Irmão, eu gostaria de sua participação aqui mais vezes, mas infelizmente nós já estamos parando aqui, de certa forma, aqui. Eu entendo, eu só quis dizer isso. Tá bom. Porque eu escutei o senhor falar o homem da Macedônia, o carcereiro, mas tá... Se o senhor correr para todo no lado, só vai cair no carcereiro. Ok. Mas era uma visão. Mas ele viu, atravessa-nos. Ele teve essa visão, sim. E veja que o carcereiro foi salvo, a família toda, que a Bíblia não diz, mas quem sabe que muitos presos ali também se salvaram, aceitaram. Pronto. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. Claro, meu querido. Fica na paz, tenha uma boa noite. Quer tornar a sua marca muito... Irmão, eu quero agradecer a você desde já pelo carinho da sua audiência, a paz do Senhor, fica na paz. Vem aí Beto Guedes com o programa Diante do Trono.
Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio.